Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando aqui o inferno insuportável dessa gentalha, vou fazendo aquilo que eles não meteram a pata para destruir ainda, que são os vídeos aqui do YouTube, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a relação entre a literatura e a filosofia, certo? Então vou passar para vocês 4 exemplos da literatura que ajuda a filosofia e 4 exemplos da filosofia que ajuda a literatura, ou seja, né? Romances e contos e até poemas e tal que eventualmente ajudaram aí na história e continuam ajudando, né, até hoje, grandes pensadores a construir teorias sobre o mundo, reflexões ali sobre eventos e acontecimentos, tá? E, enfim, no inverso disso, ou enfim, né, no deslocamento disso aí, filósofos que ajudaram também, enfim, né, escritores a produzir suas obras, e mesmo conceitos e ideias de alguns filósofos que comparecem em algumas histórias, mesmo que esses escritores não citem, né, os filósofos diretamente, tá? Enfim, então esse é o tema de hoje, tá? E antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, do outro lado de cá, para quem quiser entrar em contato. O zap está na descrição do vídeo, fora esse bloqueio covarde que eu sigo, enfim, aturando aqui, e a gente conversa a respeito, tá? E aí, enfim, meu romance também está na editora, estou naquele processo final de correção aqui para tentar publicar até setembro, até o início de setembro, e aí eu aviso vocês aqui de forma civilizada, né? Ao contrário dessa gente nojenta que eu sigo aturando aqui, tá? Enfim, pessoal, então, dito isso, vamos lá, né? A filosofia, a literatura que ajuda a filosofia e a filosofia que ajuda a literatura. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá? São 8 exemplos, então, né, como eu falei aqui no início, 4 de cada, para a gente poder ir pensando isso aí, tá? E as relações disso, enfim, com os conceitos, as ideias, as histórias mesmo produzidas aí pelos escritores, tá? Então temos aqui, o primeiro exemplo, tá? É esse livro aqui do Michel Foucault, As Palavras e as Coisas, que é um dos clássicos aí do Foucault, é um livro sensacional. Inclusive é um livro que ele é pouco falado, né? Porque o Foucault é um filósofo bastante conhecido, né? Inclusive, parênteses aqui, né? Eu estou citando obras e, enfim, né, conceitos, ideias e tal de pensadores, enfim, que são aí tradicionalmente considerados filósofos e até escritores mesmo, mas enfim, no caso do filósofo especialmente, né? Na verdade, isso comparece na vida de todo mundo, né? Como eu falei aqui também, já fiz vídeo falando sobre isso, sobre enfim, os papéis, né, do intelectual contemporâneo, da pessoa que aí pensa e gosta de entrar em relação com essas ideias aí no mundo atual, que tentar transmitir para as pessoas essa ideia de que isso que a filosofia constrói como trabalho crítico, de reflexão, etc. e tal, isso aí está em todo mundo, né? Não é uma coisa que está, enfim, circunscrita à galera da universidade ou aos filósofos estrito sensu, né? Então, enfim, mas voltando, o Foucault é um pensador, né, dos mais conhecidos aí, mas esse livro aqui é pouco citado, né? É um livro sensacional que ele fala da questão da representação, da história da representação no Ocidente e como que isso vai construindo as ciências humanas e vai modificando também os saberes, né, os campos de conhecimento e, enfim, a história natural que vira biologia e a análise das riquezas que vira economia. Então, enfim, né, uma série de coisas interessantes que ele coloca aqui. E aí no início, esse livro, segundo o próprio, né, Foucault diz aqui, logo no início, né, ele nasceu de um conto do Borges, né, que o Foucault leu e, enfim, achou ali fantástico e deu a ideia para ele pensar essas questões todas aí, tá? E aí ele diz isso aqui, né, logo no início, aqui no prefácio, tá? E aí tá na página 9, né, tá em romano aqui, mas enfim, ele diz: este livro nasceu de um texto de Borges, do riso que, com sua leitura, perturba todas as familiaridades do pensamento, do nosso, daquele que tem nossa idade e nossa geografia, abalando todas as superfícies ordenadas e todos os planos que tornam sensata para nós a profusão dos seres, fazendo vacilar e inquietando por muito tempo nossa prática milenar do mesmo e do outro, tá? E aí, que texto é esse, né? Só para deixar registrado aqui, é um texto que está no Brasil, ele está publicado aqui nesse livro, Outras Inquisições, tá, do Borges, que são vários contos curtos, né, do Borges, certo? Eu acho até que tem alguns, deixa eu ver se tem poema aqui, não, esse aqui não tem poemas, são só contos curtos mesmo. E o Borges fazia sempre uma coisa que né, uma mescla de conto com ensaio, tá?
E aí o conto está na página 121 e se chama O Idioma Analítico de John Wilkins, certo? E aí o Borges aqui faz uma reflexão também sobre essa questão, né, da representação, quanto que os sinônimos e as palavras ali representam outras palavras e etc e tal, tá? E, enfim, fala aqui da enciclopédia secreta, né, aquela coisa dos labirintos, né, que o Borges, enfim, é uma profusão de labirintos, né, a obra do Borges. E aí fala também, né, do empório celestial de conhecimentos benévolos e tal. Enfim, essa questão ele está aqui discutindo e, enfim, refletindo, né, a partir de uma escrita literária, e sempre entendendo também que eu estou trabalhando aqui com essa distinção tradicional que se faz entre literatura e filosofia, porque de um certo ponto de vista essa distinção nem existe, né? Enfim. Bom, enfim, ele fala aqui, né, das palavras, das definições, das etimologias, das sinonímias do secreto dicionário e tal. Então, enfim, tá? Esse conto está na página 121 aqui, O Idioma Analítico de John Wilkins, certo? No livro Outras Inquisições, esse é o primeiro exemplo aí, que foi o conto que deu origem a esse trabalho fantástico do Foucault, que é um trabalho sensacional de mais de 400 páginas, uma reflexão importantíssima aí sobre o Ocidente, tá? Muito bem, então esse é o primeiro exemplo, certo? O segundo exemplo também tem a ver com Borges, tá? Tá aqui, né, esse livro aqui do Jean Baudrillard, Simulacros e Simulação, certo? Que é um trabalho do Borges ali, enfim, virada da década de 80 para a década de 90, tá? Essa aqui é uma edição, inclusive, de Portugal, porque parece que não tem publicado no Brasil por editora brasileira. Isso aqui é publicado pela Relógio d'Água, tá? Que é uma editora portuguesa, certo? E, enfim, logo no início do livro, o Baudrillard também faz uma menção ao Borges para poder justificar a ideia, né, que ele teve aqui para poder pensar uma faceta do mundo contemporâneo, tá, que é justamente a ideia do simulacro. Ele diz aqui, né, na página, deixa eu ver, na página 7 ou 5, deixa eu ver, página 7. Ele diz: se outrora pudemos tomar pela mais bela alegoria da simulação a fábula de Borges, em que os cartógrafos do Império desenham um mapa tão detalhado que acaba por cobrir exatamente o território, enfim, etc e tal, ele continua aqui descrevendo, essa fábula está terminada para nós e tem apenas o discreto encanto dos simulacros da segunda categoria. Aí ele vai começar a explicar o que são os simulacros, eu já fiz vídeo aqui também falando sobre isso, a questão da máscara, né, da plástica e tudo mais, tá? Então tá aqui o Simulacros e Simulação do Jean Baudrillard. Inclusive eu já fiz vídeo aqui também falando que essa ideia ajuda bastante a entender uma parcela do comportamento da direita brasileira e dos bolsominions, etc e tal, tá? Especialmente do patriotismo do Bolsonaro, certo? Tá? Que está nitidamente ali disfarçado por numa via de um simulacro evidente, né? Tá? Evidente para quem tem, enfim, uma certa familiaridade com essa ideia do Baudrillard aqui, né? Mas enfim, e aí o conto que o Baudrillard está se referindo aqui do Borges, né? Ele está aqui no final desse livro aqui, está aqui no Brasil, está aqui, né, O Fazedor, certo? E o conto se chama Do Rigor na Ciência, tá? Quer ver? Está aqui na página 155, tá? Do Rigor na Ciência, que é um conto de uma página, né, curtinho, mas enfim, sensacional. Olha essa coisa a história de uma cartografia que decidiu fazer um mapa do território que fosse tão perfeito, que acabou, sendo do tamanho do território. Aí, né, não deu certo, obviamente, e o mapa ficou ali e restou completamente desgarrado e tal, numa das cercanias do Império, tá? Essa é uma reflexão interessante, inclusive, o Borges está discutindo aqui, e quando eu uso a palavra discutindo, né, justamente porque eu não tenho, eu não trabalho muito, eu não tenho o hábito de pensar literatura e filosofia totalmente separadas, né? Então, quer dizer, ele está pensando aqui nos limites, nos excessos da ciência, né? Aqui nesse conto sensacional aqui, tá? E, obviamente, que esse conto ele tem diversas outras possibilidades, diversas outras janelas de reflexão possíveis, né? Para além daquela que o Baudrillard desenhou, tá?
Dá para pensar aí essa coisa do, enfim, esse vício classificante da ciência também, e o quanto que isso atrapalha muitas vezes a gente a pensar de maneira mais ampla as coisas, né, a vida e tudo mais, e até respeitar os outros, né, como tem uma gentalha aí que não tem inteligência para chegar nesse nível. Mas enfim, o fato é que o Baudrillard pegou essa ideia do Borges, que é essa ideia do mapa que busca totalizar o território, né? E começou a tentar desenhar a partir daí o que seria essa ideia de simulacro dele, né? Que é justamente essa coisa que eu desenhei aqui para vocês com o exemplo da plástica e da máscara, né? O simulacro seria, né, um exemplo ali razoável para poder figurar o que ele quer dizer, seria a plástica que, enfim, é como se fosse uma máscara que esconde que é máscara, para tentar parecer mais rosto do que a própria máscara, tá? Então, enfim, e aí o fato é que houve esse diálogo aí entre o conto do Borges e a reflexão que o Foucault fez ali sobre, enfim, né, a nossa época, que para além, né, das questões que o Baudrillard desenha ali, é também uma tentativa de pensar certos extremos e certos deslocamentos mais violentos da ideia de espetáculo do Guy Debord, tá? Importante ponderar isso aí também. Então, pessoal, esse foi o segundo exemplo, né? Vamos lá. O terceiro exemplo está na história do Pigmalião. E aí, na verdade, aqui eu estou pegando esse trabalho do Agamben, né, que é o Instâncias, que é um livro sensacional do Agamben, também pouco conhecido, tá? Que é A Palavra e o Fantasma na Cultura Ocidental. Tá? E aí tem um capítulo aqui que o Agamben, para quem não sabe, né, o Pigmalião é a história de um rei lá da Grécia Antiga, enfim, da época da Grécia Antiga, que na verdade era um rei do Chipre, né, que é um país que tem do lado é uma ilha, né, que tem do lado da Grécia. E aí o cara também era escultor e fez uma estátua, que era a Galateia, e se apaixonou, queria fazer a estátua da mulher perfeita, se apaixonou pela estátua, né, enfim, né, e aí, quer dizer, porque aí não conseguia mais se livrar daquela paixão pela estátua, porque achava que ali estava a mulher perfeita, etc e tal. Então é um mito lá do Pigmalião, que era um rei, né, um rei ali naquela ilha, e também era escultor, então tem esse esquema aí. E aí o Agamben até descreve aqui, né, ele descreve aqui na página, cadê aqui, 119, ele descreve, né, a história do escultor enamorado da sua estátua, né, que, enfim, é o Pigmalião, tá? E aí tá aqui, e na verdade ele está aqui discutindo algumas conexões com o mito do Narciso, né, que é um mito grego também, que foi apropriado de forma nosopática pelos psi, né, mas enfim, que tem uma série de outras leituras interessantes para fazer ali também, e o Agamben faz algumas aqui, né, conectando com a história do cristianismo, etc e tal, tá? Enfim, então tá aqui essa questão do Agamben, e essa narrativa do Pigmalião, segundo o próprio Agamben coloca ali, né, e aí você vê também em outras fontes, surgiu nas Metamorfoses do Ovídio, que é um poema, né? Tá? É um livro de poesia, né? Enfim, é um poema extenso, né? E, enfim, aí a história do Pigmalião nasceu aqui. E aí vale ponderar o seguinte, né? Que na verdade, para além desse trabalho do Agamben, tem trocentas releituras e, enfim, adaptações e deslocamentos e cotejos, etc e tal, que são feitos para pensar uma série de questões aí a partir dessa ideia do mito do Pigmalião lá criado pelo Ovídio, né? Enfim, citado aqui pelo Ovídio, tá? Por exemplo, tá? Deixo aqui 2 exemplos, né? Essa história aqui do Balzac, tá? Que é a obra-prima ignorada, que é um romancezinho, né, do Balzac, que conta a história justamente de um sujeito lá que ele criou uma obra, ele queria fazer a obra perfeita, e aí, enfim, né, como ele não tinha enfim, ele estava ali muito incomodado com a possibilidade da obra não ser bem aceita e etc e tal, não estar nos conformes ali, enfim, né, dentro daquele contexto lá do que ele esperava que fosse a aceitação do público, e aí ele escondeu a obra, né, para não ser divulgada. Então, no final das contas, é a obra-prima ignorada, que é mais ou menos, quer dizer, que é uma alternativa crítica aí para pensar essa ideia da relação da obra com o público e da obra com o autor e etc e tal. Nesse caso aqui, é o cara que se apaixona ali não pela obra, mas enfim, pela dúvida, né, se a obra vai ser realmente aí aceita ou não, tá?
E, enfim, e aí tem também essa outra alternativa aqui, que é esse romance aqui do Sérgio Santana, que se chama Um Crime Delicado, tá? Que está aqui também, né? Aqui justamente essa escultura aqui, essa pintura, né? Retrata aqui a história do Pigmalião, tá? E aí é um pouco isso também, né? Quer dizer, o artista que se apaixona pela obra de tal forma que acha que a obra é perfeita, que não tem, né? Enfim. Isso também ajuda a discutir, e é uma das coisas que você pode apreender aqui né, desse romance do Sérgio Santana, a noção de autor, a noção tradicional de autor, né? Que seria isso, né? O autor é o dono do discurso sobre a obra, só ele pode falar sobre a obra, e enfim, isso acaba também enfim, denotando aí algo parecido com aquela historinha lá do Pigmalião, né? Quer dizer, tem escritores e autores, inclusive, uma coisa que eu até pensei agora aqui, né? Falando sobre essa história, existe um certo comportamento de recusa da crítica, obviamente quando a crítica é feita num nível ali de respeito, de educação, etc. e tal, mas existe uma certa e grande recusa da crítica por uma série de artistas, sejam escritores, sejam, enfim, até atores ou diretores, etc. e tal, que denota um pouco isso aqui também, né? Quer dizer, eu não gosto de crítico, porque crítico geralmente vem perturbar, vem falar e tal. E, enfim, isso é uma coisa que é interessante de pensar também aí, porque isso está muito preso na noção clássica de autor, né? E o mito do Pigmalião serve para refletir isso sob uma perspectiva contemporânea, e esse romance aqui do Sérgio Santana faz isso muito bem, tá? Enfim, é isso, tem gente que se apaixona de tal forma pela obra que está fazendo, ou pela besteira que está fazendo, como é o caso desse retardado que eu estou aturando aí, que não aceita o contraditório, não tem contraditório, né? Enfim, é um pouco isso aí, tá? E para finalizar, isso também ajuda a pensar, aí eu já estou apresentando aqui alternativas minhas aqui, né? Por exemplo, a descoberta aqui da teoria da relatividade do Einstein, né, de que o observador interfere no objeto observado no exato instante da observação, quer dizer, isso já é um deslocamento daquela lógica antiga de que, né, de um certo observador que constrói uma narrativa perfeitamente objetiva sobre o objeto observado, que é justamente uma espécie de perspectiva Pigmalião da ciência antiga, né? E aí deixo aqui esse registro também porque ajuda a pensar isso aí. E, portanto, a realidade relacional, né, de que fala aqui o Carlo Rovelli nesse livro aqui, tá? Que é a realidade não é o que parece, tá? Ou é também o que parece, né? Que é um título alternativo aí que eu tenho citado para vocês. Beleza, pessoal? Então esse é o penúltimo e agora vamos para o último rapidinho aqui, porque senão não vai dar tempo, né? Eu vou tentar fazer um resumo rápido aqui dos próximos. Aqui no Veneno Remédio, tá? Que é esse livro aqui sobre o futebol e o Brasil, que é esse livro sensacional aqui do Wisnik, tá? Ele cita aqui, dentre outras páginas, né? Ele cita na página 116 e 117 a questão da forma como o Pier Paolo Pasolini, que é o cineasta, né? Era o cineasta italiano, distinguia o futebol de poesia do futebol de prosa. Então ele fala, isso aí ele fez ali nas cercanias da Copa de 70, quando o Brasil ganhou lá no México, o tricampeonato, encantou o mundo e tudo mais, e o Pasolini fez esse texto, né? E aí ele diz aqui, inclusive na 117, de qualquer modo, dizia Pasolini, o delírio do gol é puramente poético, chegue-se a ele por uma via ou por outra. E como tal, é o momento e o lugar em que a diferença entre prosa e poesia se desfaz, já que todo gol é sempre uma invenção, é sempre uma subversão do código. Todo gol é inexorabilidade, fulguração, estupor, irreversibilidade. Aqui ele está dizendo que o gol seria uma exceção a essa distinção que o Pasolini criou ali. Agora, a distinção está no modo de jogar, né? Que naquele momento lá, no futebol mundial, o futebol brasileiro tinha um modo de jogar que era caracterizado por uma lógica poética de subversão do código, enquanto que o futebol europeu era um futebol de passes retilíneos, sem criatividade, etc. e tal, que era uma coisa mais de prosa, né? Então, quer dizer, ele utilizando aqui o trabalho ali de um artista, que era o Pier Paolo Pasolini, para refletir uma questão, que é o futebol, e também a conexão disso com o Brasil, que ele faz aqui, tá? Então, enfim, é mais uma contribuição aí da literatura e do cinema até, né? Porque o olhar do Pasolini tinha essa coisa do cinema também,
para poder ajudar a filosofia a pensar temas, questões aí e tudo mais, tá? Bom, agora vamos então para a segunda parte aqui do vídeo, tá? Tentar fazer mais rápido aqui, porque, né, para não estourar o tempo do vídeo, que são 4 exemplos da literatura usando questões, ou enfim, né, se apropriando de questões da filosofia, ou enfim, pondo em prática, na verdade, ali, discussões filosóficas dentro dos romances, dos contos, etc. e tal, tá? Um exemplo que eu cito aqui várias vezes é a formulação que o Jefferson Tenório faz aqui no Avesso da Pele, da singularidade humana, que ele nem chama de singularidade, mas que tem, vocês vão ver que tem muita conexão com uma visão do Jean Baudrillard sobre isso, tá? Então tá aqui na página 61, tá? Ele define, ele é um diálogo aqui, né? E aí ele diz, né, que o pai está dizendo lá para o filho, né, é necessário preservar o avesso, você me disse, né? Ele lembrando ali uma história que ele teve com o pai dele. Preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você de alguma forma tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos, e são esses afetos que nos mantêm vivos, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia da relação, da semelhança que isso tem uma discussão sobre isso aqui nesse livro do Baudrillard, que também é um livro pouco conhecido, né, do Baudrillard, de um fragmento ao outro, que é muito interessante, que ele discute a questão do fragmento, da singularidade, da diferença, etc. e tal. E aí aqui, na página... Deixa eu ver aqui, onde é que está? Na página 112, né, tem uma descrição aqui da discussão da singularidade, que se parece muito com essa descrição que o Jefferson Tenório fez ali no Avesso da Pele. Diz ele aqui, né, o Baudrillard. Enquanto a singularidade é incomparável, é o ponto essencial, ela não é da ordem da diferença. Não há equivalente geral da singularidade. Ela não é dominada pela abstração do valor, portanto, aí a troca é impossível. Inclusive o Baudrillard tem um livro chamado A Troca Impossível, que é muito bom também, muito interessante. Ele continua e finaliza aqui, ele diz: em cada indivíduo também há algo de introcável, inalienável, irredutível, até mesmo a mudança e a existência. E aí ele finaliza que é o caráter que eventualmente pode assumir a forma de um destino. Quando ele diz que eventualmente pode assumir, né, a forma de um destino, ele já está funcionando de uma forma muito mais inteligente que esses psicopatetas deterministas que ficam ali achando que a historinha familiar resume o que você é e ponto final, né? Mas enfim, para além disso tem a descrição que ele faz, que tem muita semelhança com a forma como o Jefferson Tenório constrói ali aquele diálogo, né, aquela lembrança, né, do personagem sobre a sua própria singularidade, né? Muito interessante isso. E são discussões que dialogam ali, muitas vezes, talvez o Jefferson Tenório nunca tenha lido esse livro do Jean Baudrillard, mas construiu ali algo muito semelhante, uma visão muito parecida com a do filósofo francês, tá? Bom, pessoal, e aí o segundo exemplo está aqui, né, nesse romance sensacional aqui da Paula Oloy-Charach, que é uma escritora argentina, As Teorias Selvagens, tá? E o nome já é o título, né, já é interessante, já denota isso, né, essa apropriação que ela vai fazendo dessa lógica teórica da filosofia, das ciências humanas, para poder construir uma narrativa romanesca aqui, híbrida, né, usando bastante aí. E aí ela tem um trecho aqui que demonstra bem isso, né, que é um trecho na página 161, que ela está descrevendo aqui um diálogo, e aí tem um cara chamado Fischer, né, que ele diz: quando as condições subjetivas não são suficientes para que se entenda a necessidade de uma teoria, um pequeno foco deve iniciar ações que à primeira vista resultariam impensáveis, de modo a expandir suas ideias e derrubar o regime, portanto, por exemplo, a teoria na qual se enquistam, né? Ou seja, na qual ficam ali meio que paralisados e repetitivos, né? Então, quer dizer, essa coisa da filosofia do cotidiano, né? Muito legal aqui esse romance da Paula Oloy-Charach, e várias coisas que ela trabalha nesse romance refletem muitas questões levantadas pelo Roland Barthes aqui. Aqui está o Inéditos, volume 1, Teoria, tá? Que é esse trabalho sensacional aqui do Barthes. E tem um artigo aqui que se chama justamente Sobre a Teoria, né? Que, enfim, que ele discute aqui uma série de questões ligadas a essa ideia de teoria e a mudança da forma como se entendia a teoria antigamente e na forma como se entende no mundo recente, aí, no mundo atual, tá?
atual dele ali, né? Isso aqui já é década, enfim, década de 50, me parece aqui, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que é isso, tá? Década de 70, tá? Então, quer dizer, tem muita semelhança ali do que e vários diálogos possíveis, né? Com as diferenças também de praxe e tal, entre aquele romance ali da Paula e esse trabalho aqui do Jean Baudrillard, do Roland Barthes, tá? Então fica a dica aí. E os dois últimos, tá, pra gente finalizar, tem também esse romance aqui do Saramago, que eu falo dele aqui também direto, né? Que é o Caim, tá? E que é um Caim nitidamente kantiano, né? Enfim, tá aqui. Eu tô fazendo referência crítica, né, do Kant, porque esse Caim aqui é um Caim crítico, né? Ele discute aqui, se vocês, enfim, pegarem na página 79, na página 81, tem vários aqui, né? Vários exemplos, e outros no livro inteiro, né? Mas ele questionando ali os excessos da figura divina do cristianismo. Por exemplo, aqui na 81 ele diz, né? Enfim, estas, para quem não saiba ou finja ignorá-lo, são as contabilidades duplas do Senhor, disse Caim, onde uma ganhou, a outra não perdeu. Fora isso, não compreendo como irão ser abençoados todos os povos do mundo só porque Abraão obedeceu a uma ordem estúpida, né? Que é inclusive o fato lá de que a figura divina ordenou que ele matasse o próprio filho, quer dizer, né? Quando ele diz, né, não compreendo como irão, ele está ali fazendo esse trabalho crítico de questionar, né, enfim, a autoridade, questionar os excessos de qualquer autoridade. Então ele está falando aqui, né, o Caim está construindo essa construção, está construindo essa narrativa aqui muito interessante e que põe, tá, em prática, aí eu vou, né, citar aqui já os filósofos, põe em prática, por exemplo, né, enfim, a crítica do Kant, né, esse trabalho crítico aí de questionar o poder, questionar as verdades absolutas, questionar, enfim, as verdades indiscutíveis e etc e tal, tá? Então, quer dizer, esse Caim do Saramago é um Caim bastante kantiano, tá? E, obviamente, a gente vai encontrar também, nesse mesmo romance do Saramago, vários comportamentos ali críticos, né, do personagem que estão também aqui no Anticristo do Nietzsche, né, que é esse trabalho dos mais conhecidos do Nietzsche também, que o Nietzsche discute ali, enfim, né, os excessos do moralismo da igreja, do próprio poder, enfim, né, da igreja no mundo e tudo mais, tá? Então, quer dizer, o Caim do Saramago também é um pouco uma espécie de anticristo, né? Enfim, e aí por último, pessoal, tá, o último exemplo aqui é um conto aqui do Sérgio Santana, tá aqui nesse livro, né, 50 contos e 3 novelas, tá? E o conto se chama A Aula, tá aqui na página 295. É muito interessante, é um professor que está indo, né, para a sala de aula para fazer ali enfim, né, para lecionar para os alunos e tal, para ensinar algumas coisas, e ele compra um ovo, né, no meio do caminho ali, e ele começa a utilizar o ovo para discutir a origem do universo, e aí chega na questão de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, então, enfim, né, tem vários desmembramentos aqui, vários desenvolvimentos filosóficos também nesse personagem aqui do Sérgio Santana, nesse conto dele chamado A Aula. E aí está aqui na página 295, então é um conto muito legal, inclusive para quem é professor, né? Eu já trabalhei esse conto em sala de aula, em faculdade de pedagogia, enfim, né, ensino médio também, porque é uma história muito interessante para poder demonstrar, né, como que funciona esse cotidiano da sala de aula, esse desenvolvimento ali dos deslocamentos reflexivos que uma aula tem, etc e tal. E aí isso pode ser conectado com o Kant, pode ser conectado com vários pensadores que eu citei aqui, e eu escolhi aqui apenas, né, por uma questão aqui de limite de tempo, né, o Paulo Freire, tá aqui a Pedagogia da Autonomia do Paulo Freire. Tem várias questões aqui que refletem bastante o que o professor faz ali naquela aula do conto do Sérgio Santana, tá? Que é, portanto, uma apropriação de uma série de questões ligadas à pedagogia e à relação do mestre com os alunos, etc e tal, tá? Então, quando ele diz aqui, né, o Paulo Freire, que ensinar exige criticidade, né, exige reflexão crítica, exige, que mais? Aqui, aceitação do novo, rejeição a qualquer forma de discriminação, e, enfim, e uma série de outras coisas aqui, né? Reconhecer que a educação é ideológica, disponibilidade para o diálogo, tudo isso você vê naquele conto ali do Sérgio Santana, que se chama justamente A Aula, tá? Então esse aqui é o último exemplo, tá? O quarto exemplo aí de como que a literatura
utiliza, né, a filosofia, de como que a filosofia ajuda a literatura também na construção da história. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Fica essa última dica aqui, essas 8 dicas bacanas aí no vídeo de hoje, e a gente volta amanhã aí para discutir mais temas aqui no canal do YouTube, beleza? Grande abraço aí, tamo junto, fui!